Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Como Calcular os Descontos do INSS e do Imposto de Renda aqui da Início RH. E nós vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo do INSS, falando como calcular esse valor do desconto do INSS, né galera? Então nós temos duas formas, na verdade, né, de fazer esse cálculo do desconto do INSS. Nós temos uma forma que ela é mais detalhada, né? Uma forma mais, não vou dizer complicada, tá, galera? Mas ela é uma forma, assim, mais complexa de se fazer, uma forma mais detalhada de se fazer o cálculo do desconto do INSS. E eu tenho a forma mais simplificada, né? A forma que nós já utilizamos a parcela, né? A tabela com parcela a deduzir, né? Com a coluna da parcela a deduzir. Então, nós temos esses dois formatos, né? O passo a passo um pouquinho mais trabalhoso, né? Digamos assim. E temos aquele processo, né? Um pouco mais simples, né? O que é mais utilizado realmente no RH, no DP, né? Nós, o DP, utilizamos mais, claro, né? O formato simplificado para facilitar o nosso dia a dia. Mas se você quiser usar o formato, né, mais detalhado, você pode usar também, tá, galera? Então, eu vou mostrar já nesse vídeo, né, o vídeo anterior, né, a aula anterior, falei para vocês um pouco sobre o conceito do INSS e agora já vamos dar andamento, né, dar continuidade aqui aos cálculos. Então nós já vamos começar a focar nos cálculos, porque como eu disse, quero que de uma vez por todas vocês aprendam esse desconto do INSS e do imposto de renda, tá, galera? Então vamos lá. Vamos mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, esse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo do cálculo do INSS. Eu peço que vocês anotem, tá, galera? Quem quiser aprender esse formato, né, eu aconselho muito, porque nós temos que saber o porquê que chegou naquela parcela a deduzir, né? Então, quando foi liberada para nós a tabela do INSS e foi informado que teria, né, agora que teríamos que fazer, né, o formato de parcela a deduzir, né, teríamos que seguir essa faixa progressiva, essa alíquota progressiva, nós tivemos, né, que elaborar, claro, né, a tabela já com a parcela a deduzir para facilitar o dia a dia. E eu vou mostrar para vocês como foi feito, né, o passo a passo de como elaborar essa faixa, né, essa parcela a deduzir, tá, galera? Então eu sugiro que você anota para você aprender, tira um print da tela, guarda, né, esse material para que você possa deixar sempre à mão, para você possa entender. Se alguém te perguntar, mas da onde que surgiu esse número aqui nessa tabela? Você sabe. Ah, então, esse é o nosso objetivo, mostrar ali desde o zero para você entender o porquê que chegou aquele número naquela tabela, naquela planilha, tá, galera? Então, vamos lá. Vamos fazer o formato, como eu disse nessa aula, vamos fazer o formato mais detalhado. Então, presta atenção. Vou fazer de uma forma que não fique cansativo para vocês, tá? Porque é um passo a passo assim que você tem que prestar bastante atenção para não se perder, para não ficar confuso, tá? Então vamos lá. Então o cálculo do INSS, né, o novo cálculo do INSS, ele percorre os seguintes passos. Primeiro passo, nós temos que identificar a faixa salarial do funcionário. Então, eu preciso saber qual a faixa salarial do meu funcionário. O próximo passo, nós temos que retirar a alíquota aplicada, né, a faixa salarial, até chegar ao valor do salário do funcionário. Então, o próximo passo é retirar essa alíquota, né, aplicada à faixa salarial, até chegar ao valor do salário do funcionário. Aí o próximo passo, né, quando chegar a faixa salarial correspondente ao salário do nosso funcionário, nós devemos subtrair o valor da faixa salarial em questão e aplicar a alíquota. Então, quando chegarmos a essa faixa correspondente ao salário do funcionário, nós vamos subtrair o valor da faixa salarial em questão e assim aplicar a alíquota. E aí, por fim, né, nós vamos somar todos os valores para descobrir a porcentagem do desconto do INSS e dividir o valor pelo salário para descobrir a alíquota efetiva. Como eu disse, não é simples, tá? Não é complicado também, mas é trabalhoso.
tá? É um passo a passo trabalhoso, por isso que nós, o DP, usamos o formato simplificado para facilitar o nosso dia, mas eu vou ensinar isso na outra aula, tá? Nessa aula nós vamos fazer aqui o passo a passo, né, para que você possa entender o passo a passo dessa parcela, né? Nós vamos explicar para você o passo a passo dessa parcela aqui a deduzir. Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Aqui nós temos a tabela, né, dos segurados, que é empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. E nós trabalhamos essa tabela, galera, ela é a partir de 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Então, nós estamos trabalhando com essa tabela de 2021, tá? Então, o salário de contribuição, nós temos aqui na nossa tabela o salário de contribuição e a alíquota progressiva. Então, nós temos aqui até 1.100, é a alíquota progressiva 7,5%. De 1.101 centavos até 2.203,48 centavos, 9%. Então, essa aqui é a tabela que nós utilizamos, né, do INSS, é essa tabela que nós utilizamos. Sabemos, né, que o teto do salário de contribuição é R$ 6.433,57 centavos e o teto do desconto do INSS R$ 751,99 centavos, tá? Então, o máximo, né, do teto, né, o máximo que é o teto do salário de contribuição é R$ 6.433,57 centavos. E o teto de desconto, né, o máximo que nós vamos fazer de desconto é R$ 751,99 centavos, tá, galera? Então, vamos lá. Vamos seguir o passo a passo, tá? Então, vamos seguir o passo a passo, anota para você entender. Então, vamos lá. Neste exemplo, né, nós vamos realizar o cálculo utilizando o valor de R$ 6.433,57 centavos, que vai até a última linha da tabela, né? Então, o salário, nós vamos usar o salário que é da última linha da tabela. O salário é R$ 6.433,57 centavos, que está na quarta faixa salarial. Vou até voltar aqui a tabela para vocês verem. Está aqui, ó, na quarta faixa salarial, R$ 6.433,57 centavos. Então, vamos lá. Como que nós chegamos no valor da parcela a deduzir? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro ponto. O que eu faço na primeira linha, né? A primeira parte, que é aquela primeira linha, né, da tabela, a alíquota de 7,5%. Então, essa linha, ela acaba resultando em um valor igual para todos, né? Que é assim, primeira faixa é 1.100 vezes 7,5%. Então, 7,5, né, vezes 7,5 é igual a 82,5000. Neste momento, galera, nós não vamos arredondar nada, tá? Neste momento, nós vamos fazendo o cálculo e nós vamos guardando as informações. Nós não vamos arredondar nada ainda, só se faz arredondamento no final. Então, a primeira faixa, nós vamos fazer a primeira faixa, né, 1.100 vezes 7,5%, né? Então, aí tá perfeito, chegamos a 82,50000. Aí a segunda linha, o que nós temos na segunda linha? A alíquota de 9%. Então, nessa linha, né, a conta ela começa, nós vamos começar a mudar essa conta, mas ainda não chega ao valor do salário do nosso funcionário, né? Lembra que eu falei que o salário é 6.433,57 centavos? Então, não chega lá ainda, é a quarta faixa. Então, nessa linha, né, como ainda não chega ao salário, nós devemos fazer a seguinte conta. A segunda faixa, R$ 2.203,48 centavos, menos, né, eu vou subtrair 1.101 centavos. Aí eu cheguei a 1.103,47 centavos. Agora eu vou multiplicar pela alíquota de 9%, né, que quando nós estamos na segunda linha. Vou até voltar aqui para vocês verem. Nós estamos aqui, ó, na segunda linha, que é 1.101 até 2.203,48. O que eu fiz? O cálculo inverso. Eu fiz os 2.203,48 menos o 1.101 centavo, tá? Então,
Fazendo isso, né, o cálculo inverso, os 2.000 menos 1.100, cheguei a R$ 1.103,47, vou multiplicar por 9%. Cheguei a 99,3123. Então, ainda nós não estamos na faixa de salário do nosso colaborador, tá? Vamos continuar. Terceira linha, né? A terceira linha, a alíquota de 12%, tá? Nessa linha, né, ainda não se encaixa no valor do salário do nosso funcionário. Então, nós devemos utilizar o mesmo cálculo, né, da linha anterior. O que nós vamos fazer? Nessa terceira faixa salarial, nós vamos fazer 3.305,22 menos, né, vou subtrair 2.203,49. E aí, cheguei a um resultado, 1.101,73. E vou multiplicar pela alíquota da nossa tabela, que é 12%. Multipliquei por 12%, cheguei a R$ 132,20,76. Como eu disse, ainda não vamos arredondar. Ainda vamos trabalhar, né, com os números, com várias casas após a vírgula. Então, ainda não chegamos, né? Percebe? Ainda não chegamos na faixa salarial do nosso funcionário. Vamos lá, agora vamos para a quarta linha, quarta e última linha, que é a alíquota de 14%. Agora sim, né, nós chegamos na faixa do nosso colaborador e neste caso vai ser um pouquinho diferente. O que nós vamos fazer? Na quarta faixa, nós vamos utilizar a margem, né, 6.433,57 menos 3.305,23. Cheguei ao resultado, 3.128,34. Aí eu vou multiplicar por 14%, que é a alíquota, né, 14%. Cheguei a 437,9676. Lembra que eu falei? Não vamos arredondar agora, tá? E agora, Tamires, o que nós fazemos? Que eu cheguei com vários resultados aqui. Cada linha cheguei a um resultado. A primeira linha cheguei a 82,500. A segunda linha, 99,3123. Terceira linha, 132. A quarta linha, 437. Tá, nós fizemos vários cálculos, ficamos subtraindo uma faixa de outra, né, um salário de outro. Subtraímos tudo, mas e o que eu faço com todo esse número? Agora, o que a gente faz? A gente vai somar tudo. Nós vamos somar todos os resultados e aí vamos chegar ao valor que esse funcionário deve contribuir. É fácil? Então, aí é você que vai decidir, tá? Nós temos que fazer toda essa conta, todo esse cálculo até chegar no valor que o funcionário tem que contribuir. Agora, nós vamos somar. 82,5000 mais 99,3123 mais 132,2076 mais 437,9676, aonde eu cheguei 751,9875. Agora eu vou arredondar. Agora nós vamos chegar a R$ 751,99. Esse é o valor do desconto, né, que nós vamos fazer, que neste caso ficou o teto, né? Ficou o teto do desconto aqui do INSS. Então, né, nesse caso, né, a alíquota aplicada ela era diferente, né? Vamos falar depois sobre, vou explicar para vocês sobre a alíquota efetiva, mas só voltar um minutinho aqui. Então, aqui, né, nós chegamos ao valor, né, do desconto. O valor do desconto é o teto, neste caso, R$ 751,99. Então, assim, galera, até cansa. Até cansa fazer esse passo a passo, esse trabalho todo para chegar no valor do desconto, tá, galera? Então, eu vou mostrar na próxima aula para vocês um formato simplificado e nós vamos seguir o curso, né? As próximas aulas do curso nós vamos seguir sempre pelo formato simplificado. Mas eu quis trazer para que vocês possam entender, né, da onde que surge aquela parcela a deduzir, da onde que apareceu aqueles valores, tá? Que eu vou mostrar para vocês a tabela, né, com as parcelas a deduzir, vocês vão entender melhor da onde que surgiu. Eu acredito que vocês não vão querer usar esse formato, né, de cálculo, que é um formato mais detalhado, um formato
mais, não vou dizer complicado, mas é um formato mais trabalhoso de se fazer o cálculo, tá, do desconto do INSS. Mas eu quis trazer para vocês neste curso, porque o meu objetivo é que vocês aprendam, né? Eu quero que vocês aprendam o formato mais detalhado e o formato simples, tá bem? Então, finalizamos aqui, tá? Esse passo a passo. Então, eu já mostrei para vocês como chegar, né? Como chegar nesse valor. Fizemos aqui o passo a passo, fizemos o cálculo da primeira linha, segunda linha não chegamos no valor ainda, fizemos a terceira, a quarta linha e por fim somamos tudo e chegamos no valor do desconto, tá? R$ 751,99. Agora vamos falar também de um ponto bem importante que é sobre a alíquota efetiva, né? Então, a alíquota efetiva ela era diferente da alíquota aplicada, tá? Então, nessa faixa salarial, a alíquota aplicada é de 11,69%. Então, como que nós vamos descobrir essa alíquota efetiva, né? Então, como que nós vamos descobrir essa alíquota, né, que foi aplicada? Então, para descobrir isso, nós vamos dividir, né, a soma total das faixas salariais pelo salário do funcionário. Então, vamos lá. A alíquota efetiva ela será de 11,69%. Como que eu cheguei nesse valor? Eu fiz R$ 751,99, que foi aquela soma total que nós fizemos, né? O valor do desconto será esse. Vou dividir por 6.433,57, né? Que é o salário do nosso funcionário, e vou multiplicar por 100. Aí eu chego na alíquota efetiva, que é 11,69, tá? Então, nós vamos falar muito também no curso aqui de alíquota efetiva. Olha, qual que é a alíquota? Mas é a alíquota efetiva, né? A alíquota aplicada. Qual que foi a alíquota aplicada? Então, nós vamos falar muito aqui de alíquota efetiva, que ela é diferente daquela alíquota que nós utilizamos, tá? Lá na tabela. Então, nós vamos trabalhar com alíquota efetiva. Algumas empresas, galera, eu não vou fantasiar para vocês, algumas empresas não discriminam essa alíquota efetiva no holerite, tá? Ela já arredonda ou coloca 12% ou 14%, ela arredonda. Mas nós vamos aprender do jeito certo, então eu vou ensinar para vocês em cada cálculo como fazer a alíquota efetiva para aquele colaborador, tá? Em relação ao desconto do INSS. Tá bem, galera? Então, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo eu já vou fazer, né, os cálculos com vocês. Nos próximos vídeos nós já vamos calcular. Eu até estou mostrando aqui para vocês a próxima aula. Então vou voltar para não mostrar muito. Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês ali mais detalhado. Nós vamos fazer vários exemplos, tá? Desse cálculo aqui, o passo a passo do desconto do INSS. Nesse formato mais detalhado e depois nós vamos fazer um formato mais simplificado. Galera, por essa aula eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.